Eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Números. Nós nos encontramos na terceira parte, já houve duas partes e nós paramos no capítulo 19, nós vamos fazer a terceira parte das considerações. No capítulo 19 fala sobre as águas da separação. E aí o sacerdote deveria pegar uma novilha ruiva, ela era morta, o sangue aspergido. E depois de aspergir o sangue, na frente da tenda da congregação, ela ia ser queimada totalmente. E aí a sua cinza era ser guardada para ser feita depois como água da separação. Então todo aquele que tivesse imundo, quando o homem fosse imundo por 7 dias, ao terceiro dia ele se purificaria com aquela água, e no 7º dia seria limpo. Se ele não se purificasse no terceiro dia, no 7º ele não ficaria limpo. Então aquela água era usada como água de purificação. No livro de Hebreus, o autor Hebreus, ele faz alusão: se o sangue de touros e bodes e a cinza de novilha aspergida sobre um homem era capaz de purificar ele da sua imundícia, aí o autor Hebreus diz: quanto mais o sangue de Cristo. E aí aponta para Jesus que o sangue de Cristo ele nos purifica de toda a imundícia. No capítulo 20 nós temos iniciando com a morte de Miriam, e depois nós temos a situação de Moisés ferindo a rocha 2 vezes e desagradando a Deus. Mais uma vez o povo está com sede, o povo condena a Moisés por se encontrar no deserto, e aí o povo está com sede e precisa beber. E aí eles estão se queixando e culpando a Moisés, porque Moisés tinha levado esse deserto para que eles vinham morrer, e também eles e seus animais. Aí o Senhor manda juntar toda a congregação, e Arão, ele deveria falar a rocha. E aí Moisés, ele está com toda a situação, havia a morte da sua irmã, toda essa situação do povo sempre se queixando, ele vem e ele fere a rocha 2 vezes com a vara. E aí as águas saem, todos bebem, mas Deus se desagrada porque ele não santificou o nome do Senhor diante dos seus filhos de Israel. E aí são as águas de Meribá. Então, diferentemente da outra situação, aqui eles estão perto de Cades Barneia, nesse deserto de Zim, eles se encontram em Cades. E aí, na outra situação, o Senhor mandou ele ferir a rocha, e aí saiu água. E agora Deus mandou ele falar a rocha. E aí ele, Moisés, ao invés de cumprir, ele, quem sabe por esse momento, ele já vinha já cansado do povo se queixando e murmurando, aí ele fere as rochas, e aí por ele ter ferido as rochas, nesse momento aí, Deus se desagrada do seu procedimento, e ele no final, por essa situação, ele é impedido, ele e Arão, de entrarem na terra de Canaã. Então são situações bastante semelhantes, mas a primeira situação das águas, quando Deus manda ele tocar, bater na rocha com a sua vara, no Refidim, quando o povo está acampado em Refidim, e ali não havia água para beber. Agora o povo está em Cádiz, no deserto de Zim, e aí Deus manda ele simplesmente falar a rocha. Depois Moisés solicita passagem a Edom, que não permite, e aí no final do versículo 20 nós temos a morte de Arão no Monte Hor. Aí ele vai ser congregado ao seu povo, e Eleazar, o seu filho, vai assumir a função de sumo sacerdote. Nós entramos no capítulo 21 e novamente nós vamos ter sempre aquela situação. O povo, ele se angustia, ele reclama, se queixa, e sempre ele tem a tendência de: por que nós saímos do Egito? Por que nos fizeram subir do Egito para esse deserto? O povo está padecendo e Deus está provando e testando ele no deserto, e sempre o povo sai reprovado.
E aí Deus envia serpentes ardentes que estão mordendo o povo, e eles de novo pecamos com o Senhor e pedem para Moisés novamente interceder. E aí é feita uma serpente de bronze, colocada uma haste, e todo aquele que fosse mordido por uma serpente e olhasse para aquela serpente da haste, ele ficaria curado. E não morreria, mas teria vida. E aí Jesus faz alusão sobre a sua morte, e por ele estar ser pendurado na cruz, semelhantemente à serpente, que aquele que orasse para a serpente que estava posta numa haste, ia viver aquele que olhar hoje para Cristo na cruz e crer no Senhor Jesus Cristo, também ele recebe a vida eterna. Depois nós vamos ver no capítulo 22, quando Balaque, o rei moabita, ele manda chamar a Balaão para que Balaão venha amaldiçoar. Ele está apavorado, ele se encontra amedrontado pela presença dos filhos de Israel, e ele manda chamar a Balaão. Balaão, primeiramente, ele consulta o Senhor, e Deus diz que não é para ir, e ele não vai. Novamente, Balaque manda outros príncipes mais honrados, e aí Balaão de novo vai consultar o Senhor para ver se dá para ir. E aí Deus permite que ele vá, mas somente vai dizer o que Deus quisesse que ele dissesse. E aí nós temos aquela tradicional história que quem conhece, de repente não conhece a Bíblia, quando Balaão ele sobe na sua jumenta que carregava ele há muito tempo, e Deus se põe em oposição porque o coração de Balaão possivelmente não fosse reto diante de Deus, porque ele já começa a ver o prêmio que ele poderia receber. E por ele achar que ele vai receber um prêmio, e nesse caso, pelo seu coração não ser reto diante do Senhor, o anjo do Senhor se coloca em oposição, e a jumenta consegue ver o anjo e o profeta Balaão, porque Balaão não é israelita, ele é midianita possivelmente, e ele vem nessa situação, ele está cego pelo prêmio que está sendo prometido a ele, e ele não vê o anjo do Senhor, mas a jumenta por três vezes vê e se desvia. Nesse caso aqui, ele bate na jumenta, ele castiga a jumenta até que Deus abre a boca da jumenta e a jumenta fala com ele, e ele se desespera. Porque se eu tivesse uma espada na minha mão, agora te matar. Mas aí ele consegue ver o anjo do Senhor, e ele vê que Deus estava se opondo a ele. E que não fosse pela jumenta, ele não estaria vivo naquele momento. Porque disse o que o anjo do Senhor, que o caminho dele é perverso. Houve perversidade no seu coração. E aí, Balaão reconhece o seu pecado, e aí se propõe a voltar e não seguir. Mas Deus disse, não, pode ir, mas somente o que eu te disser tu vai falar. E aí Balaão vai, tu vai ver no capítulo 23, edificam 7 altares, mas ele vem sempre trazendo palavras de bênção sobre Israel. Sempre, sempre é palavras de bênção, porque é aquilo que Deus quer a respeito de Israel. Então Balaão já vê que Deus quer abençoar, e ele já vai e profetiza bênção para o povo de Israel. No capítulo 25, 24 é a mesma coisa, 25, tu vai ver que os israelitas, eles ficam, se detêm, se tinham, e aí o povo começa a se prostituir com as filhas dos moabitas. E elas convidam o povo a sacrificar os seus deuses. E o povo participa, e grande ira vem da parte do Senhor, e muitos morrem. Daquela praga diz que morreram 24 mil, por causa de que Deus se desagradou daquela situação. E aí nós temos uma atitude de Finés que agrada o Senhor, porque vem um simeonita, um filho de Israel da tribo de Simeão, e ele traz uma das filhas dos midianitas
na vista de todo o povo, quando o povo estava chorando, porque Deus já tinha começado a castigar o povo, e ele vai, e ele entra numa tenda, aí Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, ele vai, pega uma lança e ele atravessa os dois, e mata, e aí a praga cessa, e Deus se agrada de Finéias, daquilo que ele fez, pelo zelo que ele teve com o Senhor. Depois, Deus manda contar, no capítulo 26, Deus manda contar o povo de novo. E aí tem uma parte interessante nessa contagem do povo, que umas tribos diminuem, outras aumentam, mas essa tribo de Simeão, o simeonita, ela é uma tribo que ela decresce, ela diminui muito, e quem sabe sejam eles os principais que tivessem se envolvido nesse culto, e nesse culto a Baal, nessa prostituição, quem sabe fosse a tribo que mais se envolveu, porque é a tribo que mais decresce. Algumas tribos aumentam, como Benjamim e outras, mas a tribo de Simeão, ela diminui de uma forma terrível. No capítulo 27, Deus anuncia a morte de Moisés, e aí justamente Deus coloca a situação, porque no deserto de Zin, naquela contenda, ele foi rebelde ao mandato de santificar o Senhor diante dos olhos dos filhos de Israel. Então ele impede, e aí Josué, filho de Nun, é designado para ser o sucessor de Moisés, e ele vai fazer com que o povo entre e tome a terra que Deus deseja que ele tome. Já no 28 nós vamos ver os holocaustos, o holocausto perpétuo, as ofertas nos dias santos. No 29 nós vamos ver as festas solenes, das festas das trombetas, aí vai ter o dia da expiação. Então ele faz uma repetição daquelas festas que nós falamos, que ia ter a Páscoa, aí depois os pães ázimos, aí depois aquela festa do Pentecostes, a festa das trombetas, a festa do dia da expiação, do Yom Kippur, depois os tabernáculos. Então essas festas são repetidas aqui novamente. No 30 fala acerca dos votos que o homem ele pode, se a esposa fizer voto, ele pode proibir, e também o pai pode proibir a filha de fazer os seus votos. Se ela tiver ali, o pai ou o esposo tem a autoridade para não aprovar os votos da esposa nem dos filhos. No 31 existe a vitória. Moisés ele levanta 1000 de cada tribo e faz sair contra os midianitas, eles vencem, e aí nessa vitória Balaão também, filho de Beor, ele é morto. Então por que a gente vê a situação de Balaão? Balaão ele foi lá e abençoou o povo, mas por que ele é morto? Porque a Bíblia fala em Apocalipse que ele ensinou, e ele foi por ensinamento dele que a situação de prostituição foi uma incitação de Balaão. Balaão diz, ele ensinou ao rei Moabita que fizesse Israel cair em prostituição, que dessa forma seria como Deus se desagradaria do povo. Então é ele que incita os moabitas a convidar o povo de Israel a participar dos cultos a Baal. E aí, nessa situação, por essa situação, e ele também é castigado, porque o coração dele não foi reto diante de Deus, mas antes ele ensinou e ele instigou todo esse problema, e aí ele é morto à espada, por causa dessa situação. Quem sabe, a Bíblia depois fala muitas vezes que Balaão amou o prêmio da feitiçaria, então ele amou o prêmio. Nós pegamos essa parte no capítulo, nós estávamos falando sobre Balaão, no capítulo 31, e no capítulo 32 os filhos
das tribos de Rubi, de Gad e a meia tribo de Manassés, eles pedem para herdar aquela parte antes de passar o Jordão, aqueles reinos de Og e de Sion, porque eles tinham muito gado. E aí Moisés faz uma declaração que isso aqui é importante para nós, porque eles estão querendo ficar antes e não passar o Jordão. E aí Moisés não aceita, porque diz, vocês já são pecadores e agora tu está incitando o povo a desistir, a não passar. E aí ele se propôs, eles se colocam que eles vão passar à frente e vão ajudar as outras tribos a tomarem a sua possessão e depois eles voltam para ocupar já aquela terra que eles pediram para Moisés. E aí tem uma passagem que é importante saber, do 32, 23, diz assim: se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então, o nosso pecado, ele sempre nos alcança. Nós podemos fugir para onde for, o nosso pecado vai sempre nos alcançar. Só tem uma solução para a nossa vida com o nosso pecado, é levar os pés da cruz, confessar, se arrepender e deixar que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. A única solução para o pecado é o sangue glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso pecado, o homem pode se esconder, pode fugir do pecado, o pecado sempre vai alcançar o ser humano. Nós temos que fugir para Cristo. E aí trazer o nosso pecado e confessar, porque está lá em 1 João 1,9, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nossos pecados são levados aos pés da cruz e colocado diante do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 33 ele fala sobre as jornadas, todas as jornadas do povo no deserto, é discriminado. No 34 já dá o limite de toda a terra de Israel. No 35 ele vai falar sobre as cidades, refúgios, e aí seriam as cidades quando alguém cometesse um homicídio involuntário, ele pudesse fugir para que o vingador de sangue não o matasse até que se executasse juízo. Mas não era para o caso daquele que matasse com premeditação, não era para o criminoso que fez premeditado, aquele deveria morrer. Se ele matou alguém com premeditação, por inimizade, por vontade, aquele vai morrer. Mas essas cidades refúgios foram levantadas, são 6, 3 aquém do Jordão e 3 além do Jordão. E essas cidades foram levantadas para quando houvesse um homicídio involuntário. E aí aquele que cometeu o crime, ele fugiria para uma dessas cidades. E ele teria que permanecer nessa cidade até a morte do sumo sacerdote. Depois que o sumo sacerdote da sua época morresse, ele poderia voltar para a sua terra. No 36, nós temos o casamento das filhas de Zelofeade, que elas casam com os filhos dos seus tios, para que a herança da tribo de Manassés não fosse diminuída. Então elas casam junto, mas elas, mesmo sendo filhas, têm o direito de receber a herança que pertencia ao seu pai Zelofeade. E dessa forma nós terminamos o livro, as considerações do livro de Números. Então são poucas considerações. Se tu ficar com alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, quiser acrescentar, quiser fazer qualquer situação, tu tem toda a tua liberdade, manda uma pergunta, manda uma queixa, manda um grito qualquer que tu queira dar, dizendo da tua opinião. E nós estamos aqui para, em nome de Jesus, tentar com toda a reverência abençoar a tua vida. Espero que tenha sido de bênção. Nós partimos agora para o livro de Deuteronômios, e aí também fizemos a leitura. Espero que tu acompanhe. A leitura é muito importante. Eu sei que nós estamos fazendo a migração para que teu celular não fique carregado de coisa. Então tu fazer simplesmente a leitura diretamente na internet e o teu celular não ficar comprometido. Não era nosso interesse, mas eu ainda insisto que é de suma importância que nós venhamos a acompanhar a leitura da Bíblia. Isso aí é mais do que o que eu posso falar, mais do que qualquer pastor
possa falar para ti, tu lê a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Pai, nós te damos graça por terminar as considerações do livro de Números, pedimos que a tua bênção esteja sobre a nossa vida e que tu nos acompanhe, Senhor, assim como tu acompanha o teu povo em todas essas jornadas de 40 anos no deserto, e mesmo, Senhor, o povo rebelde, um povo obstinado, tu teve compaixão e misericórdia, pedimos também que em nome de Jesus, tu tenha compaixão e misericórdia da nossa rebeldia, muitas vezes, Senhor, das nossas murmurações, nós nos queixamos, reclamamos, principalmente quando são as coisas que vêm de ti, muitas vezes nós não estamos contentes. Quando as coisas são do mundo, nós não reclamamos, mas quando são referentes ao Senhor, nós nos achamos no direito de reclamar, de nos queixar como o povo fez no deserto, sempre achando que o Egito era melhor. Mas que tu derrame a tua graça e a tua bênção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.